Olá, amigos do Mercado de Seguros. Eu sou a Thaís Rucco, a hostess do Sim Pode Ouvir Imprensa, que é a categoria do nosso podcast na qual conversamos com jornalistas, seja do mercado da imprensa especializada de seguros ou da grande imprensa. E eu sou jornalista há mais de 20 anos e está sendo muito legal aí receber vários amigos, encontrar vários amigos. Hoje eu estou aqui com uma grande amiga, que é a Márcia Kovacs. Tudo bem, Márcia? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço imensamente o convite, Thaís. Estou muito feliz de estar presente, né? Participar dessa edição, que eu acho que é uma coisa muito importante do mercado ter esse diálogo, né? Fora dos bastidores, fora da questão dos seguros. A gente conhecer um pouquinho também do profissional que está atrás dos Isso. bastidores, né? É esse o propósito. A gente vai conhecer um pouco da tua trajetória profissional, mas também falar um pouco curiosidades aí da tua vida. E você é editora da revista Insurance Corp, né, que é a única revista bilíngue do mercado. Correto. E eu queria que você contasse como que foi a sua trajetória profissional, como você entrou no mercado de seguros, há quanto tempo? Bom, eu sou formada em jornalismo há mais de 30 anos, né? E eu comecei, como todo mundo começa, do começo. Eu comecei na instituição bancária, que naquela época um emprego bom com status era entrar no banco. E era Legal. difícil também os testes. Então, eu entrei na instituição bancária, fiquei pouco tempo, consegui uma proposta para trabalhar numa entidade de classe, virei secretária em pouco tempo. Aí eu fiz secretariado executivo na FECAP, na Álvares Penteado, que foi um bom começo, porque eu tive várias assim aprendizados de redação, ética, direito, né? Antes do Foi jornalismo, né? Fez o antes do secretário. Tá. jornalismo. Eu estava caminhando para ser secretária executiva, fazendo a EMB em Morumbi, a faculdade. Mas eu era secretária nesse período de uma editora, editora EMEP, que publicava 4 revistas simultaneamente. Que legal. E eu tive muito contato com a redação, né, e com os jornalistas, e fiz uma amizade com eles e comecei a flertar com o setor, né? Poxa, eu já escrevi há muito tempo e tal, então acabei gostando. E aí eu Sim. desviei a rota para ser secretária executiva E e fez uma prestei outra para faculdade. jornalismo, a mesma faculdade que você fez, por É a sinal. FIAN. Não é FIAM, verdade. FIAM, a faculdade FIAM, que era próximo de casa. Eu passei na Casper e na FIAM, mas a FIAM era bem perto de casa, então eu acabei fazendo FIAM. Você morava ali perto do Morumbi? Eu Para mim era morava ali na Vila longe. Sônia, Ah, legal. Para mim era bem longe. então é Eu ia bem para mais lá. perto, É, né? legal. E você então, daí você entrou no mercado de seguros, você era jornalista. Eu acho que talvez porque você é casada com o André Pena, que é o publisher da revista Insurance Também Corp. foi isso, mas na verdade eu tenho uma trajetória antes disso. Eu comecei a ler desde pequena muito cedo. Eu era uma criança muito tímida, né? Então, o meu mundo era ler. Comecei a ler com 8 anos e escrever com 8 anos. Fazia mini Que livros, legal. manuais. Na escola eu era a melhor aluna de redação. Eu sempre fui aquela pessoa assim, a pessoa fala, nossa, a menina é muito quieta, porque eu era lunática. Enquanto eu estava quieta, estava escrevendo. É, Sempre me poesia, identifico também. poesia, poesia. E fui juntando tudo isso. E aí, mesmo sendo secretária, eu sempre participava de antologia e tal. Eu participei de 4 antologias, 2 poéticas e 2 Nós Mulheres em 2010, 2014, que foi a última de Nós Mulheres, como coautora. Participei de 4 antologias como coautora, mas aí eu cansei de ser coautora. Eu falei, não, está na hora de eu criar um livro solo. Tá, E foi aí que veio, né? Eu publiquei o livro da minha avó, tá, mas isso foi agora mais recente, né? recente, Você mas eu publicou um sempre livro escrevi. agora. É, Mas eu escrevia em sites, eu escrevia em jornais regionais da região sudoeste. Mesmo trabalhando como secretária, eu sempre escrevia nos jornais e era colaboradora de vários veículos, né, regionais. Nunca deixei de escrever. legal. Depois eu quero também saber mais desse livro que você acabou de lançar, mas e na revista? Daí você está há quanto tempo, então, E na a Insurance Corp? revista foi assim, eu conheci o André, Sim, né? E foi um casamento que eu digo foi casamento completo. 100%, porque eu conheci o André, acabei ficando com ele, e no caso ele tinha editora, ele tem editora. E aí, com o tempo, comecei nos eventos com ele, conhecer o mercado, conhecer as pessoas, os atores Sim, do mercado de seguros, os grandes os players. brokers, e comecei a simpatizar com esse novo nicho, né? E Que não sai até mais. Daí então quando entra, e é interessante que antes de estar com o André, eu fui relações públicas de uma corretora pequena, por coincidência, né? por Porque depois, coincidência. tá, Então eu já conhecia um pouco dos seguros,
mas nos Que seguros legal. comercialmente falando, e não escrevendo sobre seguro. Então já tinha uma base, já sabia quem eram as seguradoras, as Ah, que interessante. pessoas. Mas aí esse trabalho foi um trabalho que eu vou dizer assim, foi uma experiência rápida de 2, 3 anos, mas eu não estava muito feliz, porque eu queria fazer um pouco mais e eu era meio que bloqueada, porque era uma empresa que não era minha, era de terceiros, tal. Sim. Então eu acabei querendo me desligar, e me desliguei. E foi nesse tempo que eu conheci o André. E aí eu Nossa. falei para o André, André, eu quero fazer coisas novas, tal, tal, tal. Fiz um guia gastronômico depois desse período, que eu sempre gostei de culinária, né? Fiz um guia gastronômico da região, que foi muito bem recebido. Da região que você mora? É, a Isso. região que eu morava, aqui na Tá. região sudoeste Ah, ali. legal. Fiz um guia gastronômico por conta sozinha, fiz tudo, né? Vendi, tal, fazia algumas coisas assim, inventava algumas coisas, fazia, Já era empreendedora, você já tinha vendedora. criado e saía vendendo Tinha um anúncio. site que o dono morava na Inglaterra, então eu alimentava o site, vendia espaço nesse site e também alimentava com crônicas, com Que poesias, legal. coluna social, acontecimento da região. Aí, quando vim morar com o André, eu falei assim, eu comecei a conhecer a revista, comecei a gostar, e comecei aos poucos, fazia o periscópio, fazia aí o diálogo, e no decorrer do período, era uma questão que eu falava assim para ele que isso ia acontecer naturalmente. E aí, com o decorrer do tempo, alguns colaboradores saíram da revista, eu fui me sentindo já na postura e me sentindo segura para assumir esse papel. E agora você é sucessora dele. Ele mesmo fala que, E tá, sim, que eu vou ser a só que revista o vai. André não saiu da revista, ele Tá. está na revista, só que assim, ele está um pouquinho fazendo uns projetos paralelos da revista, porque E ele sempre você foi está assumindo. consultor, né? O Sim. André tem uma trajetória assim que eu tenho muito orgulho de falar, porque o André ele é economista, Muito ele culto, tem né? formação na EMEI, na Unicamp, ele fez curso na GV, porque ele trabalhou em banco, ele trabalhou, fez estágio em Nova York, ele tem uma carreira triunfante antes do mercado de seguros, assim como eu também tenho uma vida antes do seguro. Também. A minha vida É. não é só seguro, eu tenho uma vida antes do seguro. Então a gente tem uma experiência muito grande corporativa antes de assumir o setor de seguros, que isso ajudou bastante, porque quem tem uma carreira antes dos seguros sabe de Abre tudo um mais a mente. pouco, É. abre mais o leque de network, de informações. Então ele pegou e passou muita informação para mim e passa, porque o André ele é tão assim culto, fala 3, 4 línguas, que às vezes eu tenho alguma dúvida, quem eu recorro? O André, não é o Google, é o André que é meu Google. Eu pergunto, André, o que você acha disso? Vamos fazer isso? Ele fala assim. E ele está focado em outros projetos, porque a revista ele começou a deixar comigo agora, Tá. ele acompanha, ele verifica a parte do inglês, que ele é muito bom no inglês, só que ele está pegando algumas consultorias grandes do pessoal dos seguros, estamos pensando em montar filial em Miami Ah, que e em legal. Portugal, Essa era porque uma pergunta de novos projetos. Legal. que Vamos, seria vai Portugal e expandir. Miami. Inclusive, eu estive em Portugal cobrindo o evento da MDS Ah, antes que da legal. pandemia. Fui para Porto, né? Eu tive patrocínio, cobri um evento grandioso lá, estive com o Jorge Luz e foi uma coisa fantástica. Eu estava no começo da carreira e já fui para lá. Então foi muito bacana, foi um desafio grande, fui sozinha, mas foi muito bom. Que Foi muito bom. interessante. Então, E a revista ser bilíngue, é, antigamente eu lembro que até era o filho do André, né, também que morou fora, que fala sim, inglês fluente, que fazia a tradução, sim, né? Mas isso. vocês já criaram, você não participou da criação, mas você sabe, né? Criaram já com o objetivo de expandir, assim, de levar. Qual que era o objetivo, assim, dela ser Essa revista é bilíngue? internacional mesmo, É. tanto que nós temos alguns anunciantes nós temos alguns clientes que ligam, que fazem anúncios de fora. A MDS, por exemplo, já fizemos anúncios já deles em Portugal, Que empresas legal. americanas que também procuram fazer algum tipo de parceria, né? Perfeito, né? É um É, diferencial, né? e o filho do André hoje está morando no Uruguai, né? Porque ele está com outro projeto aí. Então, nós temos uma tradutora hoje do Rio, juramentada, que nos Hum, apoia nesse sentido. E o André faz a revisão, porque ele entende muito do mercado de inglês. Não é tão fácil fazer tradução quando é um é. inglês Com técnico, como os segurança, com seguros, inglês. segureza. Então, ele tem que aplicar esse inglês, que é bem técnico, e nem tudo que a pessoa manda é ao pé da É letra. Então, ele tem difícil, que fazer né? uma adaptação. A escola INS está com curso agora, né? De inglês, Nós voltando. pagamos nosso outro tradutor para fazer os dois cursos.
né? Voltado para seguros. Que era o outro tradutor. Essa, como ela está no Rio, fica mais difícil, né? Sim, Mas ela é muito boa, porque como ela é juramentada, ela tem uma visão muito mais, assim, corporativa. vai pegando o jeito, né? Muito. É. E vocês ainda apostam em revista impressa, né? Você acha que esse é um caminho Olha, que as pessoas ainda preferem? todos Ou nós sabemos que a revista impressa, ela tem os dias contados, né? Nós ainda estamos imprimindo a revista, estamos com a tiragem alta, estamos entregando pelos uma direta para o motoboy, entidades, mas né? nós Vocês entregam? sabemos que ela vai chegar um momento, até pela questão da sustentabilidade, que ela vai ser extinta e vai ficar só digital. Mas Tá. enquanto ainda tiver cliente querendo receber a revista impressa, Guarda na pasta, né? O pessoal gosta de, isso. principalmente quando ele sai na capa, né? Exatamente. As nossas capas são muito, digamos que, procuradas. O mercado procura muito nossas capas porque elas são totalmente corporativas, né? Então, todo mundo sempre está cotando. Escuta, quanto que está a capa? Nós queremos sair na Insurance Corp, que é uma revista que tem uma capa bonita, porque tem uma capa... Sempre, não é uma capa poluída, sempre tem uma pessoa só, ou vários elementos de uma empresa apenas. A gente procura sempre fazer uma capa, assim, unificada, uma pessoa com uma empresa, e um rodapé com segunda coisa. E a gente está sempre trabalhando, né, batendo nessa tecla. Vamos manter o padrão da revista. Podemos mudar com o tempo logo, ano que vem, que são 10 anos já em Juicy Ah, que Corp. legal. Passou rápido, hein? Eu Passou lembro quando foi rápido. fundando. Eu estou praticamente 6 anos, mas eu peguei o comecinho, né? Mas a revista hoje ela está sedimentada, Sim. ela é bem respeitada no mercado, ela tem uns clientes certos que investem nela. Você esteve na premiação, você Sim, viu? eu queria até contar também. Então vocês têm hoje a revista, tem o portal e também tem um prêmio, né? Que Tem o é realizado prêmio anualmente. Insurance Corp, né? Awards, é. Awards. E é um prêmio que as pessoas sempre estão ligando. Escuta, eu queria participar. Eu falei, nossa premiação não é pagou e ganhou. Tá, Nós fazemos uma pesquisa eletrônica através de um programa que o mercado responde anonimamente. E caso no final é feita uma tabulação para ver quem ganha. Então eu não certo. sei quem respondeu, e a pessoa que ganhou a premiação é comunicada depois, olha, você ganhou em tal categoria, você quer participar da premiação ou não? Aí ela entra, paga para sair na revista especial. E não ela Tá, paga o almoço nem o troféu, ela está pagando para sair na edição especial que estamos fazendo agora. tá. É uma atrás da outra, aquela loucura, né? E então, assim, e a premiação eu sempre falei para o André, desde o Esse ano começo. eu fui, né? E foi bem especial, bem É, diferente. a gente procura trazer artistas, né? Sim, Quebrar aquela coisa só de falar, falar, falar e entregar o troféu. Trazer uma performance artística com música e uma com dança. teve Porque eu sempre fui cantora, ligada com esse isso. mercado de artes, então eu sempre gostei de colocar isso para o É um público. toque seu também já, né? É uma Eu ideia que acho eu que falei para o é André que tinha que colocar uma coisa diferente, não podia ficar só falar, falar, entregar o troféu e depois todo mundo comer. Não, tinha que ter uma coisa diferente. Então, todo ano a gente quer fazer uma mais coisa agradável, né? É. diferente, E né? acho que de ser almoço é diferente também, né? Às vezes Em vez outras de ser premiações eram jantar, jantares que coquetel, é um demorava almoço, para ser uma muito, coisa assim rápida, as pessoas poderem voltar ao seu trabalho também, né? E num muito dia bom. da semana tranquilo, que não seja nem sexta e nem segunda. É, tá certo. Então, quais assim, nesse modelo da revista impressa, quais são os principais desafios e os ganhos, as vantagens que tem? Eu acho que os desafios é a questão da sustentabilidade. A gente Sim, pensa muito no meio ambiente, né? Então a gente está tirando uma tiragem um pouco menor hoje, para não ter que consumir toda essa questão. As gráficas também estão passando por uma fase difícil de ter acompanhado. As gráficas, elas estão assim, tendo dificuldade, porque o mercado mudou bastante. A gente acompanha isso através dos jornais, das revistas, né, das mídias do mercado, estão atravessando um momento diferente. Então a gente está realmente sabe que daqui a um tempo vai ter que ser uma revista digital, somente digital, eletrônica, mas ainda eu acho que vai ter um tempo ainda para isso mas tem um ganho acontecer. também, né? Que é isso É. da. E, logicamente, nós estamos investindo nas mídias sociais. Tem alguns projetos que eu não posso ainda adiantar, porque eu não tenho essa Tá. autorização, que vai ser aí uma novidade no mercado da Insurance Corp, Que legal. mas tudo ao seu tempo, né? Eu acho que a gente está É sempre um trabalhando spoiler. para melhorar. Tá. É.
sempre se reinventando, né, para acompanhar as Exato. mudanças. Legal. Mas esse podcast também ele tem uma característica de ser um bate-papo mais informal, de contar mais leve do que outros programas de entrevista que você já tenha participado ou vá participar. A gente queria saber um pouco da tua vida pessoal, curiosidades, né? Então, para começar, queria começar do início, contando da tua infância. Eu acho que até se relaciona que você acabou de publicar agora em 2023 um livro contando, eu acho que o livro conta da tua infância, ele conta da tua trajetória. Se você pudesse contar como que foi, Isso. se foi. É que minha mãe se separou muito jovem, ela casou jovem, se separou jovem e voltou a morar na casa da minha avó. Hum. Toda avó acolhe a filha. Você sabe disso tanto É, quanto eu. parece com a minha E trajetória também nesse ponto. exatamente, minha avó foi uma pessoa que ela ficou viúva muito jovem em Minas, com 5 filhos, e ela tinha que se reinventar, porque meu avô, eles tinham recebido uma grande herança dos dois lados, mas meu avô, ele perdeu toda essa herança em mesa de jogo. Naquela Nossa, época, a pessoa perdia as terras, ele tinha que pagar. O que ele fez? Pagou com as terras da minha avó que e loucura. dele. Então, o que que ela fez? Como ela não tinha mais terras em Minas, ela falou: vou para São Paulo, sempre foi um nicho que as pessoas buscavam de oportunidades. Tá. Então, ela veio para São Paulo, ela começou de baixo, mas aí ela começou a estudar e se tornou uma especialista em saúde do Hospital das Clínicas, como uma enfermeira. Ah, E com isso, ela foi trazendo os filhos aos poucos para São Paulo, conseguiu comprar casa. nossa, reergueu sozinho. Sim, comprou carro zero na década de 60, que nenhuma mulher dirigia. Mas e seu avô nisso, ele não participava mais, daí Meu estavam avô separados. é Ou falecido, ela faleceu, ficou ok, viúva. E entendi. com o tempo ela foi crescendo muito na vida, começou a ser muito respeitada no hospital. Isso sempre sozinha, não tinha marido, não tinha namorado, nada. E ela trouxe os filhos, teve casa, com o tempo ela foi aumentando as casas. E com o final da vida, que minha avó tinha? Ela tinha já deu uma casa para cada filho, 5 filhos. Caramba, Tinha tido vários carros. Nas férias ela pegava os netos e levava para viajar. E eu fui a neta que mais viajou com ela, porque eu era que era a vizinha na preferida, eu época e era a a mais preferida da minha velha. avó. Eu era a mais velha. Eu também. Então ela me levava para Santos, Cidade Oceana, me ensinou a nadar. E sempre falava assim: minha filha, você tem que ter profissão para não depender do seu marido. Então eu só me casei quando eu era formada e já estava num emprego ótimo, em multinacional, trabalhei em 3 multinacionais antes de me casar. E só me casei quando eu estava formada, porque eu não queria depender de marido. E até hoje eu sempre tive um rendimento para não depender de ninguém. Nem do André Perfeito. eu dependo, graças a Deus. Sempre tive rendimento fora da revista para me manter, porque eu cresci com esse negócio na cabeça. E minha mãe falava também que era dona de Independência, né? Eu casa. também. Eu tenho um modelo de Minha mãe independência da minha falava: mãe. filha, eu sou dona de casa, não quero que você dependa de marido, porque ela dependia do É, marido, do meu padrasto, e tal. Então, ela sempre falava isso para mim. Então, eu cresci com esse estigma, né? Eu tenho que me manter. E passei isso para minha filha, que hoje ela é diretora de uma grande agência de também, com publicidade, né? 20 e poucos anos, porque também ela lutou e eu fiz de tudo para ela se formar, para ela ser realmente independente. E hoje ela é muito Uma agência independente. grande, né? É, que legal. E o livro foi Eu E Conto o as nome da tua Histórias. avó? Minha Como? avó chamava-se Olga Palhares. Olga Palhares. Olga Palhares, nome forte, por É, sinal, né? E dos 3 irmãos que ela tinha, ao invés dela ser antagonista, ela se tornou protagonista. Ela nunca aceitou o papel de ser antagonista. tá. Por ser mulher na década de 40, você imagina uma mulher na década de 40 e 50, ela conseguir vir para São Paulo e vencer. Minha avó falava: você vai se perder, você vai voltar sem nada. E minha avó Uhum. veio e voltou com o carro, com os netos, e ainda bem para Mais do que os outros presentear. os irmãos, é. Porque tinha um grande preconceito da mulher que ficava viúva com filhos, né? Achava que ela ia se perder na vida. E minha avó nunca se perdeu. Ela Que teve maravilha. namorados, ela foi uma pessoa de vanguarda, porque quando eu falava: vó, a senhora vai na praia de biquíni? Ela Uhum. falou: eu vou. Qual o problema? Eu faço o que eu quiser, o meu corpo. Quando o pessoal falava esse negócio agora de Tanto etarismo, feminino. de etarismo, misoginia, minha avó vivia isso sem falar. Ela era autêntica. Ela não estava pouco preocupada com o que pensavam dela. Porque se eu pago as minhas contas, eu sou independente. E quando tinha algum namorado que queria mandar nela, ela falava assim para ele: tchau. Eu Nossa, pago minhas contas, tenho minha casa, eu cuido da minha vida. maravilhoso. E ela foi assim até o fim, até que ela teve que depois ter que vir para casa de repouso, porque ela estava já com uma idade muito avançada. Ela faleceu faz 8 meses, vai fazer 10, 12 meses que ela faleceu, vai fazer um ano Nossa, agora em setembro que ela faleceu, passou rápido, né?
E nesse período que ela veio para São Paulo, que ela morava no litoral, eu pude ficar 4 anos visitando na casa de repouso. E foi o gatilho para eu escrever o livro, porque eu comecei a refletir sobre a minha infância, adolescência, tudo que ela me falou, que ela me ensinou. Aquela mulher forte que nunca reclamou da vida, que nunca se lamentou, que foi a luta. Certo. Aí eu E sua comecei a mãe é escrever. viva também? Minha Sua mãe, mãe acompanhou? infelizmente, Não, também. faleceu há 9 Ah, anos, antes com ainda. 68 anos. E ficou minha avó. Isso é que minha avó já não estava mais senil. Sim. Então, quando ela veio para São Paulo, foi um gatilho porque eu estava muito triste sem minha mãe. Eu parei de fazer poesias, tal, parei de fazer as danças que eu fazia, fazer dança do ventre, dança cigana. Parei há 9 anos de fazer. E quando minha avó veio, parece que ela me devolveu as palhetas da vida, Uhum. os sabores, os temperos. Eu falei, vou escrever alguma coisa. Comecei a fazer uma crônica. Essa crônica começou a ficar muito grande. Aí eu falei, André, eu vou fazer um livro, que minha avó pediu um tempo atrás. Faça um livro da minha vida. O Aí eu livro chama comecei, qual o nome? Vovó e eu na estrada e outras histórias. Ah, que legal. Eu esqueci de Mas trazer, mas eu vou tirar uma vocês foto depois para viajavam. você. Então, se pudesse ter trazido hoje. Viajamos muito, aprendi Você era a... mineira, então, é isso? Minha avó era, E minha você mãe nasceu era, aqui? mas minha mãe veio para São Paulo com 4 anos. Ah, ok. Mas a minha cultura, assim, é toda baseada na cultura mineira. Eu fico Tá. brincando que eu só tenho minha alma mineira, mas eu sou paulista. Nasci aqui no Hospital das Clínicas em São Certo. Paulo. E foi uma experiência muito grande, apesar de ter alguns problemas de revisão, que eu vou ter que mandar revisar novamente, que a minha revisora Ah, deu umas falhas? tem umas falhas legais na revisão, e eu sou perfeccionista. Eu vou mandar revisar E fazer novamente outra para poder edição. colocar na plataforma Amazon, né? Ah, E então, isso que eu vendi ia quase que todos os perguntar. livros, vendi Como todos. adquirir, né? O livro eu praticamente acabou. Eu mandei fazer 150 e eu vendi todos. Tenho, assim, meia dúzia, assim, Caramba, e eu não peguei o que... meu até agora. Não, Eu mas o quero. seu você vai receber amanhã que eu vou te levar. Mas eu vou participar agora na semana que vem da Feira Literária de Muzambinho. Muzambinho, em Minas Gerais, criaram um circuito cultural. Eu fui convidada por meu livro ser mineirês e ter várias coisas da cultura mineira, contando as Que cidades que minha legal. avó viveu. Eu vou participar dessa feira literária, levando o livro da minha avó com uma roda de bate-papo e no final com uma galinhada Que brindando o maravilha. encontro, né? Eu fiquei muito lisonjeada com esse convite, porque eu sempre falo para o André, minha vida não é só Sucesso, né? seguros, minha vida É. também é poesia, também é crônica, e O também livro é meus de... Não, são crônicas, né? crônicas, e eu gosto muito de escrever. Tá. Então, o meu sonho maior sempre foi ser escritora, em primeiro E lugar. realizou, né? E eu estou me sentindo feliz e Já realizada, mas eu plantou uma quero, árvore também? Já teve um filho? olha, Falta. eu construí uma Construir casa, uma casa. plantei uma Parabéns. árvore da felicidade no quintal, tenho a minha filha. E o livro aí? Publiquei um livro, mas eu acho que eu quero fazer muito mais. A gente nunca está satisfeito, né? Sim. Eu pretendo fazer mais coisas, né? Eu pretendo fazer um trabalho social que eu ainda não estou conseguindo ter tempo para fazer, mas eu me cobro muito nesse sentido de ajudar pessoas moradoras de ruas. A Eu gente tenho tem alguns tanto, né? projetos que eu quero fazer, porque a vida da gente não pode ficar só trabalho, só no nosso umbigo. A gente tem que olhar o outro também. Então, eu sinto uma necessidade de fazer esse trabalho que eu já fiz no passado É um e quero sonho, né? retomar. Quero Eu ia retomar perguntar. esse trabalho porque a gente tem que pensar no outro. Essa Que questão legal. de... E você, então, hoje você é casada com o André, você tem filhos, ele tem, como que é? O Você André tem tem quantos 2 filhos filhos? do primeiro casamento, Tá, o Henrique, mas né? são, Ele tem toda a formação na Califórnia. O Guilherme tem são duas, dois, 3 faculdades. O Guilherme tem 3 faculdades também. caramba, Só que os dois, o Henrique está morando um pouco no Uruguai e um pouco no São Paulo. E o Guilherme mora com a mãe dele, tem uma namorada, aqui em tal, São mas os Paulo. dois são solteiros, não são Tá, casados. Tem uma vida assim diferenciada. Eu tenho a minha filha, que hoje ela mora com o namorado em Cotia, ela também tem 20 e poucos anos, tem mas, 29, tá, ela é bem mais nova do que eles. Tem ah, um namorado que trabalha também na mesma companhia que ela trabalha que em outro bom, núcleo, viaja muito e não não pensa em tem ter filhos filhos, tão cedo, porque ela trabalha muito, né? E ela quer viajar, quer trabalhar, quer estudar, faz vários cursos por ano, tal. Eu acho que essa geração ela está mais focada realmente em crescer, trabalho, para ter filho mais tarde, viagens. E se ela tiver filhos, vai ser depois dos 30, se ela tiver, porque ela tem 2 Uhum. cachorros e 2 gatos, ela Eu, ama os eu bichinhos. também, eu demorei um pouco, né? Eu tô com 42, né, que vai Minha nascer. esperança é que ela seja que É, nem você, que ela me dê um neto, sim, né? No vai momento construindo dela. algumas coisas, vai aproveitar um pouco a vida, né? Aproveitar a vida, né? É. Então, esse lado mãe, eu sou super babona. E- Admito que eu sou, mas eu tenho um motivo porque ela
realmente ela aproveitou a oportunidade da vida. Ela estudou, sempre foi boa aluna Que legal. e cresceu rápido. Muito bom. É muito bom, né? E daí vocês, no momentos de lazer, vocês reúnem todos os filhos ou é mais difícil, né? Cada um tem Fazemos sua sim, vida. reunião lá no Clube Harmonia, a gente vai às vezes lá com Vocês todo frequentam o mundo, Clube Harmonia? Harmonia. E também eu gosto muito de ir ao teatro, shows que nem você. É, Gosto muito de encontrar os amigos. Tem uma turma que eu encontro assim todo mês, um grupo grande de 50 a 60 pessoas de 18 a 80 anos. Nós temos um encontro chamado Roda de Violão. que legal. Tô querendo voltar a fazer dança agora, só não sei qual dança, que eu já fiz duas, quero fazer uma modalidade diferente, talvez flamenco, Você talvez já dança jazz, não bem, então, sei. né? Você tem Ah, um eu talento gosto, para isso. eu gosto. Eu acho A gente, muito, eu já muito não tenho muito. gostoso, anti-estresse, né? E faz bem para a saúde, né? Então eu gosto de dançar. E vocês às vezes cozinham, né? Recebem Adoro amigos. cozinhar. Tive restaurante 5 anos, Ah, por é? esse Fica uma motivo com meu curiosidade. ex-marido, a gente tinha que montar Hum. alguma coisa. Aí ele falou, não sei o que montar. Eu falei, se montar um restaurante, sou só sócia. Aí eu fui sócia do restaurante 5 anos. É Come- difícil, né? Falam assim, as pessoas sempre falam que comida nunca, sempre vai ter demanda, né? É, Mas é, não é é simples, né? difícil porque o nosso restaurante era um restaurante de porte pequeno, que eu cheguei a fornecer até 300 refeições por dia, Tá, transportada, mas é um mercado que é muito de altos e baixos. E estressante, porque muito você faz uma cuidado, coisa né? com Tem que amor, ter. mas o ser humano sempre põe algum defeito. Aí chegou uma hora que eu falei para ele assim: você toca sozinho, eu vou voltar para o jornalismo, né? Aí ele É. acabou querendo fechar, porque eu segurava o rojão de tudo, assim, as questões de reclamação, eu era a ouvidoria do restaurante. Aí chega uma hora que eu estava cansada. E não pode faltar nada em restaurante, você Não tem que ter pode ter nada tudo no estragar, não, estoque, tudo. tudo. Aí eu acabei querendo, gostei da experiência de empresária, eu achei interessante, eu aprendi a Trouxe uma trabalhar do outro lado bagagem. do balcão, que foi importante isso. Tanto que hoje eu vou num restaurante, eu aprendi a não reclamar, a ter um entendimento melhor. Porque quando você é empreendedora, você aprende que o outro não é tão fácil, então você não critica tanto o outro, você aprende a respeitar. Legal, muito bom. E vocês têm alguma religião, alguma crença? Tem um lado espiritual? Olha, eu sou uma pessoa, assim, eu digo que eu sou meio mística, né? Porque eu vou no Jorei, às vezes, perto de casa, eu gosto dos messiânicos, gosto do Seishonoye, já frequentei o Zen budismo, que eu Que tinha um legal. templo perto de casa, que é o Kinkakuji. Eu gosto também do cristianismo, gosto do kardecismo. Sem Acho que preconceito. só não conheci bem o candomblé, não é por preconceito, por falta de tempo Sim, mesmo. Mas eu gosto de tudo que fale o bem. sim. Eu não gosto de religião que proíbe você de fazer aquilo que você gosta. E nem religião que faça mal a terceiros. Mas tudo que fale o bem, que fale de coisas positivas, de coisas que levantam a autoestima da pessoa e que Legal. engatilham a pessoa para poder crescer, eu gosto das Muito religiões. bom. Mas não Pe- tem uma coisa assim marcada, não, não tem. Eu gosto de Tá. tudo um Um pouco. pouco de cada, né? Eu É, também. Não, daí não tem uma única, né? Que possa exatamente, dizer. exatamente. E qual a maior realização que você já teve na vida, seja no profissional e no pessoal? Pessoal, foi ser mãe. Eu Eu acho imagino. que você vai viver essa jornada. É uma jornada que eu me arrepio, porque ser mãe foi uma coisa fantástica na minha vida. Mudou totalmente meus valores, as minhas aspirações, os meus objetivos. Eu tive que, Muda a depois que eu me chave, né? separei, eu tive que trabalhar muito para conseguir formar minha filha, pagar inglês, pagar os cursos que ela queria, levar nos shows que ela queria, levar até em show no exterior, porque ela quis Que de legal. presente. Então, eu acho A que filha foi uma única. coisa que me engatilhou e motivou a lutar. Não desisti nunca dos meus sonhos e dos sonhos dela. E Sempre junto. profissional, eu acho que foi os livros que eu participei como coautora desse livro agora e dos livros que eu tenho engavetados que eu pretendo estar publicando. Tá. Poesia eu não sei se vou publicar, porque poesia eu acho um pouco mais difícil de você vender. É. Mas eu tenho conto, Brasileiro. tenho algumas coisas assim que eu Ah, acho que já são tem um interessantes. material, que é Eu só tenho, juntar. tudo já engavetado, só que por falta de tempo, coragem, agora que eu estou começando a conseguir fazer esses trabalhos todos, né? Tá tudo no computador, né? Dá medo de Tá no perder alguma computador, coisa. tem alguns impressos que não tinha Tá. computador ainda, né? Quando eu era Aí vai adolescente, ter que quando eu era digitar. criança. Tem até livro infantil já sobre Caramba. perda de cachorros que eu escrevi, que eu mandei para Você algumas gosta muito de cachorro? empresas. Vocês têm? Não. Eu amo cachorro, amo Eu amo. gato. Morei em sítio, tinha Ah, bastante, eu mas amo. hoje eu moro em apartamento, tenho só um peixinho. Ah, um peixinho. Mas tenho meus Bonitinho. gatinhos, cachorrinhos, que são meus netos, que eu curto Tá. Da bastante sua eles. filha, né? É, como eu viajo muito, trabalho muito,
Morar em apartamento é complicado, bicho, mas eu amo. Ah, que legal. E assim, planos para o futuro que você tenha? Algum O sonho aí, futuro, eu, no assim, trabalho e na vida? eu aprendi que o futuro eu não posso planejar muita coisa, porque não estava planejando minha mãe falecer tão cedo. De partir daquele momento, eu aprendi que o futuro a gente faz hoje, é o presente. Então, eu estou fazendo pós na escola de negócios seguros, pós Ah, em que gestão de legal. seguros, Que ótimo. fazendo homeopaticamente, porque o nosso tempo é muito corrido. Faço um Um pouquinho pouquinho quando por dia. der, tal, faço alguns cursos, mas eu pretendo, como o André fala, talvez morar um tempo em Portugal com ele, nossa ideia, passar um tempo em Portugal. O ano que vem, a partir do ano que vem, começar a viajar mais. Quero conhecer a Hungria, que é o país do André. O André é cidadão Ah, húngaro, olha. né? Ganhou o passaporte e tal. Então, conhecer a Hungria. Viajar mais, porque eu acho que eu já trabalhei Ele vai para lá bastante. sempre? Não. Ele já Não, o foi. André não conhece a Hungria Ah, ele ainda. veio. Ele conhece vários países da Tá. Europa, conhece os Estados Unidos, e tal, mas ele não conhece a Daí Hungria. vocês vão. E a mãe dele não queria conhecer também. Então agora eu falei para ele, vamos conhecer Budapeste, que deve ter primos lá. Se a gente pesquisar, Sim. tem primos, tem parentes lá. Então eu quero conhecer a Hungria, quero Que conhecer outros delícia. países que eu não conheci. Quero viajar mais, porque eu trabalho praticamente, eu fiz umas contas esses dias aí, eu estou 40 anos trabalhando. Eu Sem comecei a férias. trabalhar Não, cedo, tem tem de férias, né? férias, mas eu estou 40 anos trabalhando no mercado, comecei a trabalhar muito cedo. Então eu quero realmente começar a curtir um pouco a vida, porque a vida não é só trabalho, a Sim. vida também é lazer, também é curtir um pouco, Também é né? uma realização, né, enorme, né? Você Lógico. Então poder eu quero ver. começar a curtir a vida, porque minha mãe viveu praticamente 18 anos, 17 anos na praia, ela viajou muito com o namorado que ela teve. Foi Hum, para a praia, teve amigas, viajou, e eu falo, se ela não tivesse vivido isso, eu estaria muito triste. E ela viajou, aproveitou, conheceu o né? Brasil todo, conheceu o exterior, e eu falei, ainda bem que ela viveu o sonho dela, que foi viajar. E eu quero também realizar os meus sonhos, que é viajar mais. Tá. Você tem Porque viajado até, né? Aqui, até com seguros, assim. Um tenho pouquinho, viajado com mas. seguro, tenho viajado por conta, mas eu É, quero viajar um pouco mais, conhecer mais o Brasil, legal. principalmente, porque eu acho que o exterior posso conhecer, mas tem que mesclar um pouco aqui e É, lá, tem muito né? no Brasil. E também, logicamente, eu quero publicar mais os meus livros, poder participar mais de eventos culturais, fora dos seguros, Sim. né? E ter um neto. Que a gente. E o neto, É. eu pedi para minha filha, mas eu tenho que respeitar o momento dela, né? Eu já parei até de falar, porque ela pegou até um pouquinho de bronca. Mãe, para com essa história, É, né? eu tinha um pouco de, não uma pressão, assim, né, mas eu tinha uma vontade de ter por conta da minha mãe, porque se não fosse eu, né, Exatamente. filha única também. Seria um sonho muito É, grande. Até falei que eu sim, ajudo a cuidar se ela tiver. que Mas ela falar legal. que não é justo eu cuidar do filho que é dela. Mas eu falei, se Não tem precisar, problema, você vai conte ficar babona. comigo. Eu vou estragar a criança, mas eu tenho um sonho de ser avó, sim, mas eu vou esperar o tempo dela. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao fim. Vamos fechar com um bate-papo aí, uma bate-bola rapidinho, que eu falo uma palavra, você me diz o que vem à mente, a primeira coisa que vem à mente. Trabalho. Trabalho, realização, Sim. Sucesso. sucesso, fazer o que eu gosto. É. Família. Família, amor. Motivação para você. Motivação fazer Legal. acontecer. Futuro. A Deus pertence. É. Sonho. Viajar mais. Legal. Muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Foi maravilhoso conhecer um pouco, conheci bem mais, né, do que eu conhecia. Já conhecia você, mas conheci bem mais a fundo. E se você tiver alguma mensagem especial, alguma mensagem final para quem está nos ouvindo, Bom, agradeço Lilian. profundamente estar nessa edição, Thaís. Eu conheço você um pouquinho mais também, porque você também é geminiana como Sim, eu, então nós somos meio parecidas, né? várias particularidades em comum, né? Populares, É, falar bastante, ter amigos. Eu dou uma dica, sim, que as pessoas elas não podem deixar a vida passar que nem fosse um filme preto e branco. A gente tem que fazer as coisas hoje, na hora. Não procrastinar as coisas, porque amanhã pode ser tarde demais. Então faça, aconteça, realize, não tenha medos, não se limite, porque a vida é muito rápida e a gente não pode deixar a vida passar em branco. Essa é a dica que eu dou a todos. Estou muito maravilhosa. feliz no mercado, tenho vários colegas do mercado de seguros que eu tenho muito apreço.
Eu acho que a gente tem que ter mais parceria, tem que ser mais amigos, Mais união, né? porque Você falou recentemente. ninguém é concorrente de ninguém, cada um tem o seu nicho, cada um tem seu espaço e seu cliente. E eu estou muito feliz de estar nesse mercado, eu me sinto muito feliz, muito agraciada. Basicamente é isso, eu agradeço realmente esse convite, estou muito feliz e um grande beijo a todos. Obrigada. E a gente também, antes de finalizar, tem um recado para os corretores de seguros associados ao Sincor. Sempre a gente fala de um benefício, e eu quero falar dessa vez no aplicativo Sincor Digital, a gente tem acesso a todas as revistas, as notícias das principais publicações aí do mercado de seguros, né, nossas parceiras. A gente tem o corretor acessando a parte de notícias do mercado, né? Tem acesso a notícias em primeira mão aí de um hub de comunicação que une as revistas, as diversas revistas e sites que a gente tem que trazem informação, que fazem um trabalho tão importante, né, no nosso mercado. Muito obrigada a todos os ouvintes das plataformas de áudio, da TV Sincor no YouTube. Muito obrigada, Márcia. E até o próximo Sim Pode Ouvir Imprensa. Muito obrigada. Um beijo a todos.